Pessoal, esse é o nosso vídeo 14 de Física 2, tá? Nós vamos continuar trabalhando com a determinação do potencial elétrico para alguns exemplos de distribuições de cargas, tá? Nos vídeos anteriores, a gente viu situações onde nós tínhamos distribuições localizadas de cargas, tá? Seja uma carga pontual, um anel de cargas uniformemente eletrizado, um disco plano de cargas uniformemente eletrizado, ou um pedacinho de fio, enfim, nós vimos várias situações onde nós aprendemos a calcular o potencial elétrico que cada uma dessas distribuições estabelecia no espaço ao redor delas. E a partir daquelas expressões do potencial, nós calculamos o campo elétrico, tá? Em cada ponto, ali nas proximidades daquela distribuição localizada de cargas. Agora eu quero fazer um exemplo de cálculo do potencial elétrico para uma distribuição que não é localizada de cargas, tá? A gente já estudou lá no capítulo de Lei de Gauss uma situação que envolve um fio infinito, né? Ou seja, uma distribuição linear de cargas com um tamanho muito grande, né? Então a gente faz essa aproximação quando o comprimento desse fio é muito maior do que as dimensões que me interessam lá no problema, né? Por exemplo, você pega lá um determinado ponto P que está a uma certa distância Y desse fio, que é o que eu vou trabalhar aqui. Se o comprimento desse fio for muito maior do que essa distância Y, então eu posso considerar esse fio como sendo infinito. Claro, a rigor não existe isso, né? Não existe um fio infinitamente eletrizado. Mas dentro dessa aproximação, quando eu tenho uma distribuição de cargas linear, aqui no caso, muito maior do que a separação entre o ponto que eu estou analisando e aquela distribuição de cargas, essa aproximação de fio infinito é boa, né? Então, essa não é uma distribuição localizada de cargas, ao contrário dos vídeos anteriores, porque aqui a própria distribuição de cargas se estende infinitamente, desde x igual a menos infinito até x igual a mais infinito, tá? Então, esse tipo de situação vai trazer uma dificuldade para a gente. Pelo seguinte, digamos que eu tenho aqui, né, esse fio infinito, eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. E eu quero calcular a diferença de potencial VB menos VA. Então, eu quero calcular o potencial no ponto B subtraído do potencial no ponto A. Então, a DDP entre esses dois pontos. Se a gente aplicasse o procedimento dos vídeos anteriores, qual que era a ideia? A gente pegava lá uma distribuição de cargas, né, qualquer, e aí a gente dividia essa distribuição de cargas em elementos de carga infinitesimais dq. Aí pegava cada um desses dqs, avaliava a distância de cada um deles até o ponto onde eu estava analisando o potencial, onde eu estou calculando o potencial, depois fazia uma integral, né? Para cada um desses dqs, eu usava a fórmula do potencial de uma carga pontual, que é aquela, né? 1 sobre 4πε0 vezes dq sobre R. Isso é o potencial estabelecido só por esse elemento de carga infinitesimal em relação ao ponto P. E aí eu fazia uma integral dessa expressão, né? A integral de dV, ou seja, o potencial completo estabelecido pelo conjunto de cargas dentro dessa distribuição localizada, é igual à integral de constante de Coulomb dq sobre R. Então, fazendo a manipulação aqui dessa integral, eu tinha um potencial completo no ponto P. Tá? Então, eu partia da expressão do potencial de uma carga pontual, que é essa aqui, né? Constante de Coulomb, carga sobre R. Essa fórmula aqui, pessoal, constante de Coulomb vezes carga sobre R, ela, se vocês lembraram que a gente discutiu lá nos primeiros vídeos sobre potencial elétrico, essa fórmula aqui, ó, ela leva em conta a seguinte consideração. Ela leva em conta que para pontos infinitamente distantes dessa distribuição localizada de cargas, ou seja, para R tendendo ao infinito, esse potencial estabelecido por uma carga pontual tende a zero. Então, o nosso ponto de referência para o cálculo do potencial elétrico é um ponto infinitamente distante dessa distribuição de cargas, porque lá no infinito o potencial tende a zero.
É isso que essa fórmula está assumindo o tempo todo, que o potencial elétrico no infinito tende a zero. Tá? Aqui a gente tem um problema, a gente não vai poder aplicar diretamente essa fórmula, fazer a integral da forma que a gente trabalhou nos vídeos anteriores para chegar na resposta. Por que a gente não vai poder fazer isso? Porque essa distribuição de cargas aqui, ó, não é uma distribuição de cargas localizada. Então não faz sentido você falar assim, o potencial elétrico lá no infinito, a uma distância infinitamente grande da distribuição de cargas, é zero. Não faz sentido você afirmar isso, porque a própria distribuição de cargas se estende para o infinito, desde x igual a menos infinito até x igual a mais infinito, nesse exemplo. Né? Então, se você tentar integrar essa expressão para essa distribuição de cargas aqui, se você fizer a integral daquela forma ali, você vai cair numa divergência. Você vai ver que essa integral aqui, avaliada dessa forma, nesse exemplo, para x igual a menos infinito até x igual a mais infinito, o resultado dessa integral vai dar infinito. Isso é uma indeterminação. Tá? Então, aquela não é a estratégia correta. Usar diretamente essa fórmula do potencial de carga pontual integrado para achar a resposta não é a estratégia correta que a gente vai usar. Por quê? Porque essa não é uma distribuição localizada de cargas. Aqui sim, por isso que dava certo nos vídeos anteriores. Mas aqui a própria distribuição de cargas se estende de menos infinito até mais infinito. E aí isso te leva a um problema de divergência caso você aplique aquela fórmula diretamente. Tá? Então, esse exemplo que a gente vai tratar aqui agora, é um caso onde a gente conhece o campo elétrico lá do capítulo de lei de Gauss e a partir do campo elétrico nós vamos calcular a DDP entre um par de pontos qualquer, nas imediações aqui desse fio. Tá? Então lembra, nos vídeos anteriores a gente utilizou distribuições localizadas de cargas, calculamos o potencial e a partir do potencial a gente achou o campo elétrico usando aquela relação. Campo é igual menos gradiente de V. Tá? Então essa é uma maneira de fazer. Naqueles exemplos era mais fácil eu achar o potencial para depois achar o campo. Aqui, nesse exemplo, vai ser o contrário. É mais fácil a gente trabalhar com o campo e a partir dele achar a DDP. É o procedimento inverso dos vídeos anteriores. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, ó, a gente já sabe quanto que vale o campo elétrico em cada ponto, lá do capítulo de lei de Gauss. Tá? Então aqui, vamos começar com o potencial, vamos começar com o campo elétrico para achar a DDP. Tá legal? Então se a gente lembrar lá do capítulo de lei de Gauss, a gente usou a lei de Gauss para achar o valor do campo elétrico nas proximidades desse fio infinito. Só relembrando aqui rapidinho, né? Você tem aqui esse fio uniformemente eletrizado com densidade linear de cargas constante, né? Igual a lambda. E aí eu queria achar o campo elétrico a uma distância y desse fio. Tá? Então pega aqui um ponto P, que está a uma distância y desse fio, e eu quero achar o campo elétrico nesse ponto. Tá? Ou seja, eu quero achar o meu E de y. Então o que eu fazia? Traçava uma gaussiana esperta, né? Ou seja, traçava uma gaussiana com uma simetria boa o suficiente para simplificar a minha vida aqui, para simplificar o meu cálculo. E nesse caso a gente viu que a gaussiana esperta, né? A gaussiana boa para a gente utilizar nessa situação, é uma gaussiana cilíndrica, porque esse problema tem simetria cilíndrica. Né? Se a gente olha aqui, ó, como esse fio é infinito, todos os pontos que estão a uma mesma distância desse fio vão ter necessariamente o mesmo campo elétrico. Porque não faz sentido você falar que o campo elétrico aqui é mais ou menos intenso do que o campo elétrico aqui, ou mais ou menos intenso do que o campo elétrico aqui. Esse fio é infinito, então todos os pontos aqui em cima a essa distância y vão ter sempre a mesma intensidade. Ou seja, para um raio y dessa minha gaussiana cilíndrica, todos os pontos aqui no corpo dessa gaussiana vão ter a mesma intensidade. Todos os vetores campo elétrico no corpo dessa gaussiana vão ter a mesma intensidade. Então aí quando eu aplicava, né, integral de E escalar de área igual carga sobre ε0,
Pela simetria do problema, eu conseguia tirar o campo elétrico da integral, né? Lembra, os vetores de área são sempre perpendiculares à superfície gaussiana, né? E apontando para fora dela. Então, por exemplo, você pega aqui um elementozinho de área infinitesimal, aqui ele aponta dessa forma, de área, né? Se você pega um outro elementozinho de área aqui, ó, no corpo do cilindro, você tem um vetorzinho de área apontando para fora. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Pega um elemento de área aqui no corpo do cilindro, o de área aponta para fora. E aqui é a mesma coisa, aqui assim, por exemplo, né? O vetor de área aponta para fora. Então, em todos os pontos do corpo dessa gaussiana cilíndrica de raio Y, o campo elétrico tem a mesma intensidade, pela simetria do problema, e aponta no mesmo sentido do vetor de área, em todos os pontos. Na tampa dessa gaussiana eu não tenho fluxo, porque aqui, ó, na tampa da gaussiana, o meu vetor de área aponta para a direita, e o campo elétrico, aqui nesse caso, né, o campo elétrico aponta para baixo. Se eu pegar um outro elemento de área aqui assim, ó, o campo elétrico aqui aponta para cima e o de área aponta para lá. 90 graus não tem fluxo. Aqui o de área aponta para a direita, o campo aponta para baixo. 90 graus também não tem fluxo. Desse lado aqui é a mesma coisa, né? Eu não tenho nenhum vetor campo elétrico atravessando a tampa da gaussiana. Eu só tenho vetores campo elétrico aqui paralelos a essas tampas. Então eu não tenho fluxo nas tampas. Eu só vou ter fluxo no corpo, na superfície lateral, né, nessa superfície lateral do cilindro que está envolvendo esse pedaço de fio, né? Então deixa eu apagar isso aqui. Então aí fazendo, né, peguem lá os vídeos anteriores, pessoal, lá sobre lei de Gauss, e aí dá uma revisada nesse exemplo, caso você não se lembre bem do que eu estou falando, tá? Então dá uma revisada naquele capítulo, e aí sim nós vamos chegar aqui na resposta final, que é a seguinte: pela simetria do problema, esse campo elétrico eu podia tirar ele da integral, e aí ficar com a integral do de área. A integral do de área é a própria área, é a área da superfície lateral do cilindro, né? E essa carga aqui é simplesmente lambda vezes o comprimento dessa gaussiana. Aí, fazendo lá a manipulação matemática, eu via o seguinte: os vetores campo elétrico, nesse exemplo aqui, ó, a uma distância y do fio, desse fio aqui, desse fio infinito, é 1 sobre 2πy0, densidade de cargas, sobre a distância y do ponto até o fio. Tá legal? Então, nesse caso aqui, né, nessa região, os vetores campo elétrico apontam na direção J e tem essa intensidade. O campo, ele decai com 1 sobre a distância Y. Tá? Então, já que eu conheço o campo elétrico, fica fácil eu utilizar essa expressão para calcular a DDP entre dois pontos. Aí sim entra o problema que eu quero analisar. Isso aqui foi só revisão, né? Esse resultado aqui a gente já conhecia. Então eu quero achar o VB menos VA. Ué, gente, qual que é a relação entre DDP e campo elétrico? Independente da topologia do campo elétrico, a relação geral entre DDP e campo elétrico é a seguinte, ó: VB menos VA é igual a menos a integral de E escalar dl, desde o ponto A até o ponto B. Então, conhecendo o campo elétrico, eu faço uma integral de linha entre dois pontos e o resultado disso, com o sinal trocado, é a DDP entre aqueles dois pontos. E é isso que eu quero aqui, né? Tem esses dois pontos aqui, ó. O ponto B está a uma distância YB do φ, o ponto A está a uma distância YA do φ, e eu quero a DDP entre esses dois pontos. Então, vou usar direto essa expressão, usando essa equação do campo elétrico. Tá? Então, vamos pegar isso e jogar aqui, tá? Então, VB menos VA, ou a DDP entre esses dois pontos, é igual a menos a integral do ponto A até o ponto B
de campo elétrico escalar dl. Lembra, né, gente? O campo elétrico é um campo conservativo. Então, o resultado dessa integral não depende da trajetória que eu utilizo para fazer o cálculo dessa integral de linha. Então, se eu pegar, por exemplo, do ponto B até o ponto A, se eu pegar um caminho de integração todo esquisito assim, ó, saindo do ponto B até o ponto A, ao longo desse caminho todo estranho aqui, eu vou ter um valor. Se eu pegar essa integral do ponto B até o ponto A, seguindo simplesmente uma linha reta, que é muito mais fácil, né, calcular, eu vou chegar no mesmo valor. Então, o resultado dessa integral não depende dos detalhes do caminho que eu utilizo para fazer o cálculo. Então, é lógico, como não depende do caminho, eu vou usar um caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais simples aqui nesse caso? É uma linha reta, conectando o ponto B. Na verdade, né, eu vou fazer uma integral de A para B, né, porque eu quero o potencial final, que é o ponto B, menos o potencial inicial, que é o ponto A. Então, na verdade, eu vou integrar de A para B. Então, o meu caminho de integração é esse aqui, ó, de A para B. Então, os meus vetores dl, que indicam o caminho de integração, eles apontam para baixo. Meu vetor dl, ele é assim. Esse é o meu dl. É o caminho de integração, né? O meu eixo y cresce para cima, aqui eu coloquei só por conveniência, né? O eixo y crescendo para cima, e o meu dl aponta para baixo, né? Do ponto A até o ponto B. Tá? Então, VB menos VA menos a integral de A até B é escalar dl. O que é o campo elétrico, gente? Na forma vetorial. É esse cara aqui, ó. 1 sobre 2πε0 1 sobre 2πε0, lambda sobre y, na direção do unitário J. Isso é o meu campo elétrico, né? Escalar dl. Escalar dl. O que é dl, gente? dl é o meu caminho de integração. Eu não estou caminhando ao longo do eixo y. Então, o que é o meu dl? O meu dl é dy unidades na direção J. dy unidades na direção J. Nesse caso, olha só, do jeito que eu estou montando aqui o problema, o eixo y cresce para cima. Eu estou caminhando para baixo aqui, né, do ponto A até o ponto B. Então, olha só como é que as coisas fazem sentido, né? dl eu estou colocando como dy na direção J. Vocês concordam comigo que dy é um número negativo? Porque olha só, o eixo y cresce para lá. Se eu estou caminhando nessa direção, eu estou diminuindo a coordenada y. Quando eu saio do ponto A e chego até o ponto B, eu estou partindo de um ponto cuja coordenada y é maior e indo para um ponto cuja coordenada y é menor. Então, esse meu dy aqui, ó, esse camarada, é um número negativo. Né? A coordenada y está diminuindo. Um número negativo vezes o unitário j aponta para lá. O que acontece quando eu pego um vetor e multiplico por um número negativo? O resultado dessa operação é um vetor que aponta para baixo. Então, dy unidades na direção j vai me dar um vetor para baixo, que é justamente o meu dl. Tá? Então, essa expressão aqui, dyj, me dá a direção correta do sentido de integração. Né? Então, isso tudo aqui é o meu dl. Então, pronto. Ó. Como é que fica VB menos VA? VB menos VA é igual. Aqui, né, eu vou trocar os limites. Eu estou integrando na coordenada y. Então, eu estou saindo do ponto A e chegando no ponto B. Então, os meus limites de integração são YA até YB. Então, como é que fica? VB menos VA é igual. Menos que veio lá da fórmula, né? Tem esse menos aqui. Integral de YA até YB. YA até YB.
tem umas constantes aqui, né? Lambda sobre 2πε0. Lambda sobre 2πε0. J escalar J é 1, né? O J tem módulo unitário. Então, J escalar J é 1, dy sobre y. Que é uma integral trivial de calcular, né? Vai dar um ln. Então, finalmente, como é que fica isso? Então, a DDP entre o ponto B e o ponto A, né? A diferença de potencial entre os pontos B e A, vai dar o seguinte: menos lambda sobre 2πε0, as constantes eu ponho para fora, menos lambda sobre 2πε0, vezes o ln de y, né? ln de y avaliado do ponto A até o ponto B. Então, a diferença de potencial, VB menos VA, vai dar simplesmente menos lambda sobre 2πε0 vezes o ln de YB, vai dar ln de YB menos limite inferior, né? Que é o ln de YA. Diferença de logaritmo é simplesmente o ln da razão. ln de YB sobre YA. Lembra que uma das propriedades de logaritmo, né? Uma constante, né? Um número multiplicando o ln, você pode pegar esse número e colocar aqui na potência, né? Você tem uma propriedade que diz o seguinte, né? ln de x elevado a a, onde x e a são números reais, né? ln de x elevado a é a mesma coisa que a vezes o ln de x, né? Então, uma das propriedades do logaritmo, independente da base dele aqui, né? É você escorregar a potência, né? Você pode trazer a potência para cá ou pegar esse número e levar para lá. Então, eu vou pegar, como o YB é menor do que o YA, eu quero fazer o seguinte, a resposta está correta, viu, gente? Isso aqui é, o que eu vou fazer agora é só manipulação. Só por conveniência, como o numerador é menor do que o denominador, né? O YB é menor do que o YA, eu vou pegar esse menos 1 aqui, ó, e vou trazer para a potência, tá? Então, vai ficar... Isso é a mesma coisa que lambda sobre 2πε0, ln de YB sobre YA, elevado a menos 1, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui e subir ele para a potência aqui, ó, menos 1. Então, VB menos VA é simplesmente lambda sobre 2πε0 vezes o ln de YA dividido por YB, né? O maior número dividido pelo menor. Que aí o ln vai ficar um número positivo. ln de YA sobre YB. Aqui sim, né? Esses caras são positivos, né? O lambda é um número positivo, porque esse φ é positivamente eletrizado. Isso aqui é positivo. YA é maior do que o YB, então o ln vai dar um número positivo. Isso significa que o potencial elétrico no ponto B é maior do que o potencial elétrico no ponto A. Isso faz sentido, né? À medida que você vai se aproximando de uma distribuição de cargas positivas, o potencial elétrico vai crescendo, né? Então, VB menos VA tem que dar um número positivo. Tá legal? Então, esse é um exemplo, né, gente, onde nós fizemos o processo inverso dos vídeos anteriores, onde nós, agora, nesse exemplo, temos o campo elétrico e achamos a DDP usando essa relação de integral de linha entre dois pontos do campo elétrico. Tá? No próximo vídeo, no vídeo 15, eu vou discutir um outro caso muito importante, que é o potencial elétrico de um dipolo elétrico. Tá?
Isso a gente vai chegar a um resultado que é muito útil, por exemplo, no caso, no estudo de antenas transmissoras, né, de rádio, de televisão, ou antenas comuns que a gente vê no dia a dia. Tá? Então esse vai ser o próximo exemplo no vídeo 15.